Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha neste canal de evangelização diaconal. Hoje, quinta-feira, dia 14 de maio, vamos juntos celebrar. E também hoje, em especial, temos a festa de um apóstolo, São Matias. Vamos à leitura do Evangelho, que hoje será João, capítulo 15, do 9 ao 17, se você deseja acompanhar. E depois falamos um pouco sobre São Matias e sobre o Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor, eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Este é meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz, mas vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos dê. Isto vos mando: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje então a igreja celebra a festa, de São Matias Apóstolo. São Matias é citado pela primeira vez no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, entre 15 e 26 os versículos. Matias se tornou um dos 12 apóstolos depois do fato da morte ali de Judas, foi o substituto de Judas Iscariotes, que se suicidou depois de perceber aquele grave erro que cometera. O número 12 era muito importante para o grupo dos apóstolos, pois simbolizava as 12 tribos de Israel, que por sua vez simboliza todo o povo de Deus. Os 12 apóstolos também de Jesus simbolizam assim a restauração plena do povo de Deus. Por isso era importante escolher o 12º apóstolo. Por ter sido escolhido depois, ele é chamado também de apóstolo póstumo. São Matias, ele tem a característica de um discípulo fiel. Através do livro dos Atos dos Apóstolos, podemos deduzir que, embora ele não tenha sido contado desde o início entre os 12, Matias foi um discípulo de Jesus e acompanhou o ministério do Mestre desde o início. Provavelmente Matias estava entre aqueles 72 discípulos iniciais que nós também acompanhamos, e sabemos pelos Atos dos Apóstolos, e também no Evangelho. Mais tarde, então, com a morte, o suicídio de Judas, o que acontece? Há uma eleição e Matias é este apóstolo, agora apóstolo, colocado no lugar de Judas Iscariotes. Segundo a tradição da igreja, o apóstolo São Matias, depois de receber a força do Espírito Santo em Pentecostes, saiu em missão para evangelizar a Judéia, a região da Capadócia, e também ainda esteve em terras muito distantes, atingindo até a Etiópia. Sua missão cada vez mais se tornou eficaz e converteu a muitos em todos esses lugares. Por isso ele sofreu duras perseguições até o martírio. O que se sabe do martírio de São Matias é que sofreu
como disse agora há pouco, duras perseguições durante a sua missão apostólica, porém ele nunca desanimou. Era conhecido como incansável anunciador do Evangelho de Jesus Cristo até o fim de sua vida. Entregou sua vida por Cristo. A tradição conta que São Matias morreu por apedrejamento, né? E que depois de ter sido apedrejado, ainda foi decapitado na cidade de Jerusalém. Sabe-se que ele se tornou testemunha até o fim e sua fidelidade a Jesus, mesmo com tantos despeitos das injúrias, das torturas e da morte, como ocorreu em sua vida. Por causa de seu testemunho, muitos se converteram à fé em Jesus. A tradição também diz que as relíquias, né, de São Matias conta que Santa Helena, mãe de Constantino, famoso imperador romano, ordenou a transladação das relíquias do apóstolo São Matias para a cidade de Roma. Uma parte delas permaneceu guardada na famosa igreja de Santa Maria Maior. O restante foi trasladado para a igreja de São Matias, dedicado a ele, né? Que fica na cidade de Treves, na Alemanha. Há uma tradição que diz que esta cidade foi evangelizada por São Matias. Por isso, ele foi instituído como seu padroeiro. Hoje o Evangelho também conta, né? E fala aqui muito, né? A maneira muito clara como Jesus sente amor por aqueles que o Pai, ontem falávamos, o Pai, o agricultor, confiou a ele, né? Jesus é aquele que ama ao Pai e ama incondicionalmente aquele que o Pai os confiou. Em especial, nós vemos esse amor muito agora diretamente com os discípulos, né, que ali estão com ele, né? Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei, novamente esta palavra, permanecei em meu amor. Observem meus mandamentos, permaneçam no meu amor, guardem os mandamentos de meu Pai e permaneçam no seu amor. O amor resulta, segundo o próprio Cristo, né, numa alegria incomensurável, que não se tem preço, uma alegria que vem da força, desbrota do Espírito Santo derramado, que o Pai enviou através de Jesus Cristo, né? O preço de permanecer é a garantia, então, de um amor, de uma alegria plena, né? Por isso, nós também acompanhamos no Evangelho de hoje essa frase famosa, né, de Nosso Senhor: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O amor de Deus manifestado em Cristo é um amor infinito, então nós também devemos aprender a amar aos outros. Por quê? Porque este amor recebido por cada um de nós, né, principalmente no nosso batismo e por toda a vida, este amor não pode ser algo exclusivo para nós, um amor egoísta, muito pelo contrário. Amai-vos, né? Ou seja, que esse amor seja resplandecente para o outro, todos os outros, nossos irmãos e irmãs de todos os tempos, né? O amor também provoca uma relação de amizade, como o próprio Cristo diz, né? Vós sois meus amigos, mas para ser amigo de Cristo também é necessário continuar praticando o que ele nos deixou e mandou. Já não existe mais a servidão, né? Nós não somos tratados como servos, mas como amigo. E o amigo é aquele que se sente amado por aquele que é seu Senhor, o próprio Cristo, né? Porque Cristo, tudo o que ouviu do Pai, deu a cada um dos seus amigos conhecer, ou seja, o próprio amor infinito de Deus para com todos nós. Lembremos sempre que esse amor foi um amor de escolha, né? E que não somos nós que escolhemos a Jesus, muito pelo contrário, ele nos escolheu, né? Esta é a grande novidade também do cristianismo, né? Ele pessoalmente nos escolheu. E por que nos escolheu? Não só nos escolheu, mas também nos designou
mais uma vez, aqui aparece esta palavra, para produzir frutos, né? E que esses frutos permaneçam através de tudo aquilo que nós recebemos do amor, dos ensinamentos, da própria palavra, do ser de Cristo, para que os outros possam acreditar e crer cada vez mais no Pai e nele, né? Então, este Evangelho de hoje nos convida a viver este mandamento do amor, né? Como ele termina no versículo 17, dizendo: Isto vos mando, mas Cristo manda não de forma impositiva, manda porque ama, né? Isto vos mando, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, né? Permaneçamos então e nos amemos uns aos outros em nome de Cristo. Oremos. São Matias, és agora testemunha do Senhor como apóstolo chamado em lugar do traidor. Do perdão de Deus, descrendo, Judas veio a se enforcar. Como o Salmo anunciara, passe a outro o seu lugar. Por proposta de São Pedro, que preside a reunião, lançam sorte e eis teu nome. Quão sublime invocação! E a tal ponto de te consagrar em levar ao mundo a luz que proclamas com teu sangue o Evangelho de Jesus. Dá que todos nesta vida percorramos com amor o caminho revelado pela graça do Senhor uno e trino. Deus derrame sobre nós a sua luz, conquistemos a coroa abraçando a cruz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria e de São Matias, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos então e continuamos nos amando uns aos outros em nome de Cristo.